Storyblocks Audio. Bom dia. Depois de um longo tempo de ostracismo, de parada, para cuidar da minha voz, principalmente, estamos de volta, graças a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de novamente poder falar com você. Fechemos os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor tem me concedido de poder manifestar as Tuas virtudes às pessoas. E agora, especificamente, Senhor, por essa volta a esse canal, quando tive uma parada de bastante tempo com o intuito de cuidar da minha voz, né? Tendo feito todo um tratamento com fonoaudiólogos, com otorrinolaringologistas e, com certeza, com muita oração, hoje estou de volta. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos do outro lado, que com certeza assistirão este vídeo. Muito obrigado. E que o Senhor tenha liberdade para que através do Espírito Santo o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas e que essa mensagem, de alguma forma, seja uma bênção para todas elas, em nome de Jesus. Amém. Pois então, meus irmãos, eu quero comentar com você rapidamente um pequeno comentário no Evangelho de João, capítulo 21. Está escrito assim no capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 90 metros ou 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei-me alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse:
apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Até aqui tá bom. Então, gente, eu gostaria de dar uma passada nessa leitura junto com você. Tudo começa, né, após a ressurreição de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele por 40 dias, ele se manifestou a vários dos seus discípulos. Esta aqui é a terceira vez que ele se manifestava. Eu quero chamar a atenção de você, sabe, para os discípulos, mas principalmente para Pedro. Não sei se você consegue imaginar a situação de Pedro. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro, quando Jesus disse, né, na última ceia, que um deles iria traí-lo, né, os discípulos ficaram preocupados, porque eles reconheciam que esse traidor poderia ser qualquer um deles, poderia ter sido eu, pensavam os discípulos. Pode ser eu. E perguntando a Jesus, querendo saber de Jesus quem seria esse traidor, né? E logo depois, Jesus fala novamente, toca nesse assunto, que um deles iria traí-lo. E Pedro, né, o apóstolo Pedro, impulsivo, falava muito assim as coisas sem pensar, ele se adianta para dizer: não, Senhor, eu jamais vou te trair, Jesus. Pelo contrário, eu vou morrer junto com o Senhor se for preciso, mas eu não vou te trair. E Jesus, virando-se para Pedro, ele disse: Pedro, eu te conheço, Pedro. Te conheço. Hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me trair, Pedro. 3 vezes você vai me negar. Pedro não concordava com aquilo. Mas o fato é que, né, logo depois, quando na madrugada Jesus é preso e levado para Caifás, sumo sacerdote, e Pedro está ali no pátio, né, do sumo sacerdote, junto com os seus empregados, esquentando fogueira, esquentando fogo, né, porque era frio, as noites em Jerusalém, em determinadas épocas do ano, são geladas. E ali ele é reconhecido 3 vezes, e por 3 vezes ele nega Jesus. A última, a Bíblia diz que ele nega Jesus praguejando. E eu fico pensando, logo depois disso, quando seus olhos encontram os olhos de Jesus, que não o condenava. Como se Jesus estivesse falando para ele: Pedro, eu te conheço, Pedro, eu sei quem você é. Eu não te falei que você ia me trair? Com esta acusação na sua mente, no seu coração, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Eu fico imaginando a situação dele depois disso. Ele queimou o filme dele, não foi com Jesus. Ele queimou o filme junto aos apóstolos. Ele queimou o filme junto aos discípulos que ficaram sabendo disso. Pedro estava numa situação assim terrível, sabe? Desencorajado, desanimado, com vergonha. Quem já não se sentiu assim, né? Talvez você já tenha até se sentido desencorajado, desanimado, querendo largar tudo, querendo chutar o balde,
né? Pedro estava mais ou menos assim, uma situação psicológica horrível. E eles estavam na praia. Todos aqueles discípulos eram pescadores profissionais e, num determinado momento, Pedro disse: vou pescar. Quando Pedro diz vou pescar, eu vejo na sua atitude esse desejo, essa atitude de abandonar tudo e voltar para a velha vida. Jesus, quando chamou Pedro, ele era um pescador profissional. E Jesus o chamou dizendo: você não vai ser mais pescador de peixes, agora você vai pescar homens. Pedro mudou a sua vida, mudou o seu jeito. Pedro seguiu Jesus 3 anos e meio, aprendendo tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar. Mas agora ele queria voltar para a velha vida. Nós somos assim. Quando as coisas vão mal, quando a gente fica decepcionado com a gente mesmo, decepcionado com as outras pessoas, a gente fica desanimado, a gente quer deixar tudo, largar tudo, não é verdade? E a gente quer voltar para a vida antiga. Mas Jesus não nos abandona. De forma alguma. Eu vejo nessa atitude dos outros discípulos dizendo: nós também vamos com você. A influência que Pedro ainda exercia sobre os demais discípulos. Pedro ali ele já se destacava como uma liderança entre os discípulos. Mas quando o dia começa a clarear, Jesus está na praia. Jesus jamais nos abandona, é promessa dele. Jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Quando as coisas vão mal e quando nós estamos mal, quando nós estamos decepcionados, desanimados, sabe? Quando nós estamos desencorajados para seguir à frente, Jesus continua conosco, Ele nos fortalece, Ele está junto. Jesus estava ali e perguntando para ele: vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles disseram não. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus então manda que eles lancem a rede à direita do barco e eles obedecem. E ao obedecer, aquele homem que estava na praia, que eles não tinham ainda reconhecido que era Jesus, ao obedecer, eles pescam tanto de peixes. A Bíblia fala aqui de 153 grandes peixes. E eles ficam admirados e aí reconhecem que era Jesus. Pedro se lança na água, veste a roupa porque ele tinha tirado. E os outros levam o barco até a praia, né? E Jesus já estava ali e diz para eles: traga algum dos peixes que vocês pescaram, traz para a gente comer. Jesus já estava ali com os peixes assando, com pão, né? E ali eles tomam um café da manhã. Jesus lhes deu pão e lhes deu peixe. E eu me lembro da última ceia, quando Jesus também reparte o pão com os discípulos, dizendo: este é o meu corpo. E o cálice com eles, dizendo: este é o meu sangue. Sabe? Jesus quer lembrar para eles essas coisas. E depois de terem comido, então, Jesus então agora vai tratar especificamente com Pedro. Jesus chama Pedro para um canto e disse: Simão, filho de João. E aí eu chamo a sua atenção para outra coisa. Pedro até agora está sendo chamado do seu nome que ele tinha em Israel. Seu nome hebraico, Simão Pedro, né? Mas Jesus o chama do seu nome antigo, seu nome real, Simão, filho de João. Todo mundo sabia quem era Simão, filho de João. Ou Simão Barjonas, é a mesma coisa.
Como que ia querer lembrar Pedro? Falar, Pedro, nós vamos agora começar do início outra vez. Nós vamos para trás, vamos começar de novo, Pedro. Esquece isso, eu não te condeno, eu te conheço. Eu conheço a sua estrutura, Pedro. Eu não estou te condenando. Vamos começar de novo. E Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros, do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus aqui, o autor do Evangelho aqui, ele faz uma combinação de palavras para amor. Né? Ele usa a palavra ágape, que é amor, agapau, que é a que Jesus usa, agapau, né? Que é a ação desse amor. Ágape é amor perfeito, o amor sacrificial, o amor de Deus, aquele amor que é mencionado em 1 Coríntios 13. O amor tudo crê, tudo espera, o amor não arde em ciúmes, o amor é sacrificial, o amor jamais acaba, o amor de Deus não acaba. Deus vai sempre te amar. Esse é o amor de Deus, um amor perfeito, sabe? Que não deseja nada em troca, que não pede nada em troca. Mas Pedro responde a Jesus usando a palavra filéu, que é de onde vem a palavra fraternal, fraterno. É o amor fraternal, o amor de amigos, amor de irmãos, que é um amor sincero também, mas não é perfeito. É um amor que, no fundo, tem outros interesses. Todos nós, quando amamos alguém, a gente, no fundo, mesmo que inconscientemente, a gente espera alguma coisa da outra pessoa, seja um reconhecimento, seja uma palavra, né, de carinho, seja, não sei, mas a gente espera alguma coisa. Esse é o amor fraternal, sabe? A amizade profunda, mas a amizade. Então, o que nós vemos é que Jesus pergunta, Pedro, você me ama, você me agapau, Pedro. Você me ama de modo incondicional, de modo perfeito. Você me ama com o amor de Deus, Pedro. E Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que meu amor não é perfeito. O Senhor sabe que eu sou seu irmão, o Senhor sabe que eu te amo como um irmão. Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo, Jesus. É mais ou menos isso que Pedro diz para Jesus. E Jesus diz para ele, cuide dos meus cordeiros. Daí a pouco Jesus pergunta outra vez, Pedro, Simão, filho de João, você me ama, você me agapau, o amor que você tem por mim é um amor incondicional, um amor que não condena, que não cobra, um amor perfeito, um amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta, um amor que não arde em ciúmes, um amor que jamais acaba. Você me ama com esse amor, Pedro. Você me ama com o amor de Deus. Você me ama com o amor que Deus te ama, Pedro. Ou com o amor que eu te amo, Simão, filho de João. E Pedro responde para ele, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te filéu, o Senhor sabe que o meu amor, Jesus, não é o mesmo amor do Senhor. O meu amor é imperfeito, o meu amor é um amor que espera alguma recompensa. Não é incondicional. O Senhor sabe que eu sou seu amigo, que eu sou seu irmão. Te amo como um irmão, Jesus. E Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas.
Terceira vez Jesus pergunta, mas agora acontece uma coisa interessante. Jesus muda as palavras e agora Jesus usa filéu. E ele diz: Simão, filho de João, você é meu amigo? Você é meu amigo, Simão. Você me ama. Você está junto comigo, Simão. Você gosta de mim. E Pedro, entristecido por aquilo, né? Ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, Jesus. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. O Senhor sabe que eu te amo como um irmão. O Senhor sabe, Jesus, que meu amor é imperfeito, mas é sincero. Eu te amo, Jesus. Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, então, ele está curando Pedro. Está curando Pedro. Curando a alma de Pedro. É interessante. Jesus, primeiro, a grande quantidade de peixes. O chamado de Pedro aconteceu após uma grande pesca. Pães e peixes que Jesus mantinha na praia, né, sugere as duas multiplicações de pães e peixes de Mateus 14 e Mateus 15. Servir o pão, a atitude de Jesus ao servir os discípulos ali na praia pode ter trazido em memória deles o momento que Jesus serviu a ceia para eles antes da sua morte. E a fogueira. Quando Pedro negou Jesus, ele estava em volta de uma fogueira. É como se Jesus dissesse: Pedro, vamos começar de novo, Pedro. Vamos começar de novo. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, que a cura e a restauração da sua alma, ela se processa quando Jesus se manifesta a você. Como ali a cura e restauração estava sendo processada da vida de Pedro. Nós precisamos, irmãos, superar as nossas fragilidades pessoais para podermos servir ao Senhor. E para isso, basta deixarmos que Jesus nos cure. Nos cure de todo trauma, nos cure de toda ferida que há na alma, nos cure de toda tristeza, de toda angústia, toda incerteza, todo desânimo que há na nossa alma. Deixe Jesus curar. Eu não sei a situação de alguns de vocês, mas eu tenho certeza que alguns de vocês podem estar passando por uma situação que pode ser comparada à situação que Pedro estava passando. Sabe? Está desanimado, desiludido, né? Decepcionado consigo mesmo, decepcionado com a outra pessoa. Deixe Jesus te curar. Mesmo quando nós estamos decepcionados, desanimados, Jesus nos oferece a sua amizade e o seu amor. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.